Jornal Nova Brasil Brasília. Literatura. Oferecimento Colégio Simã. Educar é nossa história. 7h44, é isso, para deixar mais leve aqui o Jornal Nova Brasil Brasília, sexta-feira é dia de Paulo Pimenta. Aliás, um rápido comentário aleatório aqui, Diego Amorim tá no verão aqui, camiseta curta, e a Ari tá ali pronta realmente pra neve ali. Tô pronta pra tudo, se o ouvinte olha no YouTube, parece que a gente tá em lugares completamente diferentes, tá um na frente do outro aqui. Pra quem tá no rádio, vamos explicar direitinho, né? Sexta-feira, eu vim de casual day, botei uma camisa polo e vim pro estúdio. A Ariane Bittencourt tá com um casacão de neve aqui, acho que tá indo pra Bariloche depois aqui do jornal. Eu errei, eu acho. E o Paulo Pimenta tá de uma camiseta básica, preta, simples, terno de o Tebas de paletó, tem de tudo aqui no estúdio hoje. Que beleza. Paulo Pimenta, bom dia, tudo certo, Paulo? Bom dia, Tebas, bom dia também para você que tá nos ouvindo, bom dia, Diego, bom dia, Ari. Bom dia. Vamos nessa, mais uma sexta-feira de literatura, né? É isso, chegando já a mais da metade do mês de janeiro, dia 17, o que você traz pra gente hoje, Paulo? Olha só, mais da metade do mês, e a gente tem que fazer aqui um compromisso público também. Diego já assumiu dele. É verdade. Um livro por mês. Um livro Ariane, por mês. qual que é a sua meta esse ano, hein? Caramba, não sei se eu falo um livro por mês, eu não consigo. Eu chutei, eu também não sei se eu vou conseguir, então, mas vamos lá, tamo também. junto, Ariane. Tebas também vai nessa? Por mês? Nossa, vai ser mês, difícil, hein, gente? Eu não mês. quero prometer algo que eu não Não, faço. Seis por ano. Tá bom, tá bom. Seis por ano? 6 por ano É só largar um pouco esse celular, sobretudo à noite. É verdade. Na cama, antes de dormir ali. O livro é um bom sonífero, pelo menos pra mim, viu, Paulo É Pimenta? verdade. Não, com certeza. Acho que 6 por ano dá, gente. Dá sim. Tá tranquilo. Hoje eu já vou falar de um livro bem curtinho, são ali por volta de 70 e poucas páginas, chamado Quem Matou Meu Pai, do Eduardo Luiz. A gente já falou muito dele aqui, principalmente na Flip, ele foi o grande homenageado da Flip no ano passado. A gente já falou de outros 3 livros dele, e como a gente já falou, é um livro muito pessoal, né? Uma literatura autobiográfica, onde ele retrata ali de uma forma muito nua, de uma forma muito crua, a história da família dele. A gente falou do livro em que ele conta da vida dele, pessoal. A gente falou do livro em que ele conta a história da mãe dele, né? Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, e também Monique se Liberta, das 2 vezes em que a mãe se libertou de relacionamentos tóxicos. E hoje a gente traz o livro chamado Quem Matou Meu Pai, que é ele falando sobre o pai dele. É um livro que, apesar do título, não quer dizer que o leitor vai descobrir quem foi o assassino ou que quer investigar um assassinato. Muito pelo contrário. Tá muito mais na sutileza ali, de falar de todas essas mortes em que o pai teve durante a vida, seja de qual forma foi. Assim, um pai muito durão, um pai que sofreu muito, teve um acidente de trabalho e ficou dependente dos projetos de governo, dos programas políticos, das políticas públicas todas, e o governo francês acabou prejudicando esse pai muitas vezes. Então, ao mesmo tempo em que o Edward fala sobre essa história tão pessoal, ele também fala sobre a política francesa, sobre como os presidentes influenciaram nisso e sobre como o pai foi se reinventando, né? Um pai que antes de conhecer a mãe era de um jeito, a mãe do Edward, um pai que depois que conheceu se transformou numa outra pessoa, uma família homofóbica, racista, preconceituosa e muito pobre. Então, é uma história ali, o Edward vai escrevendo isso, são muitas perguntas que ele tem para fazer para o pai, mas acaba não tendo essa oportunidade. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, para a gente entender mais ou menos como é. É uma parte de quando o Edward é pego no quarto, o Edward que se descobre um homem gay, já era uma criança com jeitos que a gente diz, né, que a sociedade coloca como jeitos de menina, e aí ele é pego no quarto dançando pela mãe e ele faz essa reflexão. 2002, nesse dia minha mãe me pegou dançando sozinho no meu quarto. Eu tinha tentado me movimentar no maior silêncio possível, não fazer barulho, não respirar. A música também não estava alta, mas ela ouviu alguma coisa do outro lado da parede e foi ver o que estava acontecendo. Eu me assustei, sem fôlego, o coração na boca, os pulmões na boca, me virei para ela e esperei. Coração na boca, pulmões na boca. Esperava uma bronca ou uma gozação, mas ela disse sorrindo que quando eu dançava era quando mais me parecia com você. Perguntei, o papai já dançou? O fato de que seu corpo já tivesse feito algo tão livre, tão bonito e tão incompatível com a sua obsessão pela masculinidade, me fez entender que talvez um dia você tivesse sido outra pessoa.
Minha mãe fez que sim com a cabeça. Seu pai dançava o tempo todo, por onde fosse. Quando dançava, todo mundo olhava para ele. Eu ficava orgulhosa de ele ser o meu homem. E aí você vê a história, né? A gente que acompanhou os outros livros do Edward, vê um pai que a gente cria uma imagem de um homem inacessível, assim, e vê que esse pai dançava e que era bonito por isso, é um pouco chocante até, né? Eu estava passando pelo Instagram essa semana e vi que uma jornalista de quem eu gosto muito, a Amanda, postou que esse livro mexeu muito com ela. E eu falei, Amanda, vamos participar da coluna com a gente. Conta pra gente qual foi a sua impressão do livro, o que ele te mexeu tanto, porque ela fez um post dizendo que tinha sido uma pedrada esse livro. Então vamos ouvir o que a Amanda tem para falar, o que ela achou do livro. Bom dia, Amanda. Oi, Paulo, bom dia. Esse livro me alcançou numa parte muito íntima, né, que é de ter crescido em uma família muito pobre, literalmente no meio do mato, sem acesso a energia, saneamento, a muita coisa. E me tocou nessa relação tão visceral que se tem com a política, que só pode ser entendida por quem é atravessado de uma forma tão profunda por ela, né? Eu tenho 8 anos de trabalho no SUS e fiquei pensando em cada pessoa que é atendida pelas políticas públicas de saúde e aquelas que são desassistidas também, né? Muitas vezes, normalmente por negligência ou por falta de vontade de entender que o mundo vai muito além do que uma teoria que você leu num livro. E, honestamente, eu admiro profundamente quem consegue se desnudar dessa forma, né? Como o autor faz, resgatar em si algumas coisas que doem tanto, mas muitas vezes usar disso também a literatura como essa forma de fazer as pazes com dores tão profundas. Eu passei boa parte das horas depois que eu terminei de ler o livro refletindo sobre essas pequenas violências que têm impactos tão gigantes nas pessoas que nós somos, no nosso passado e em tudo que vem no futuro também. É uma linha que vai entrelaçando todas as coisas, né? E é muito bonito como a literatura tem esse poder de abraçar a gente, mas às vezes também de nos acordar de alguns sonos que nós nem sabíamos que estávamos dormindo. Muito bonito isso que a Amanda falou, né? Demais. Olha, eu tenho acompanhado nas redes sociais, não sei se é algo recente, aí por favor, você me explique e me corrija se eu estiver errado, mas realmente a popularidade desse escritor, né? Eu não sei em que lugar, nunca tive contato com nenhuma obra dele até agora, mas ele toca as pessoas de alguma forma, talvez a presença dele em Paraty, né, na Flip também tenha colocado ainda mais luz, mas só o fato dele estar lá já lotou a Flip, você estava, então você pode falar com mais propriedade, mas é um escritor jovem, não é, de 30 e poucos anos e que está, assim, completamente popular aqui no Brasil, Sim. francês, muito legal. No mundo todo, assim, com as obras completamente traduzidas. O Eduardo nasceu em 92 e ele traz isso, né? Essa forma muito tocante de falar e também de avançar nos temas sociais. Então, só para a gente ir finalizando a nossa coluna aqui, tem uma parte em que ele diz, para a gente fazer esse paralelo com a política francesa, ele fala o seguinte: em 2007, Nicolas Sarkozy, candidato à eleição presidencial, fez campanha contra aqueles e aquelas a quem chamava de assistidos, os quais, segundo ele, roubavam o dinheiro da sociedade francesa por não trabalharem. Ele declarou: o trabalhador vê o assistido se dar melhor do que ele para fechar... Aqui tá no Kindle aí, né? O Kindle às vezes dá uma rasteira na gente. Exatamente, para fechar as contas do mês sem fazer nada. Ele fazia você entender que se não trabalhasse era um peso no mundo, um ladrão, um supranumerário, uma boca inútil, como diria Simone de Beauvoir. Ele não conhecia você, não tinha o direito de pensar assim, ele não conhecia você. Esse tipo de humilhação vinda dos poderosos fazia suas costas se curvarem ainda mais. Então, o Eduardo é uma pessoa totalmente destemida, dá nome aos bois, coloca o nome do Sarkozy no livro, coloca o nome do Macron também no livro, e eu acho que é isso, ele vai muito além dessa história da família dele, mas ele também fala por várias pessoas, principalmente das populações mais pobres. A gente vê como a Amanda se identificou, ela que diz ter ter tido uma infância e ter tido esses primeiros anos de vida muito ligados a uma história parecida com a do Edward, então eu acho que é bacana e deixo essa recomendação para todo mundo. Quem Matou Meu Pai, do Eduardo Louis.
Tebas, eu quero finalizar a coluna de hoje dando uma excelente notícia para você, para a Ariane e para os nossos ouvintes. Vocês querem saber? Quero. Que rufem os tambores. Muito bem. Coluna de Paulo Pimenta, de literatura, há 1 ano e meio com a gente aqui em Brasília, né, Paulo? Aí. Faz tanto sucesso, os nossos ouvintes gostam tanto, esperam tanto a sexta-feira para mergulharem na literatura, que a gente tem uma grande novidade. A partir da semana que vem, a coluna de literatura do Paulo Pimenta também será exibida na Nova Brasil do Rio de Janeiro. Que demais! Puxa o S, Paulo. Muito bem. Eu já vou treinar o meu ser sotaque. Vai ser um esculacho, Paulo Pimenta. Vai ser maravilhoso. Tô pronto. Bora, parceiro. Vai ser Paulo Vai ser Pimenta. maravilhoso. Brincadeira. Rio de Janeiro, maravilhoso. Seja muito bem-vindo aqui pro Paulo Pimenta. Receba bem o nosso querido Paulo Pimenta. Vai ser ótimo, né, Paulo? É isso aí. Tô muito animado. Quero agradecer aqui em público, né, Diego, Ari, Tebas, todo mundo que acreditou nesse projeto, o Sérgio e o Vinícius também lá do Rio de Janeiro, e podem contar comigo agora. A população carioca, a população fluminense vai ter muito acesso à literatura via rádio, né? Nossa coluna, que é a única coluna de literatura aqui no rádio brasileiro, agora chega também ao Rio de Janeiro. Estou muito animado e muito feliz com isso. E obrigado e parabéns ao Colégio Simã também, que isso. aposta nessa coluna aqui em Brasília e que celebra junto com a gente essa vitória, essa expansão da coluna para a capital fluminense. É isso aí. Até semana que vem então, né, gente? Até Bom mais, demais. pessoal. Olha, quem não pegou o nome do livro ou o nome do autor, tô lá no Instagram, @PimentaPaulo. Vamos conversar sobre literatura por lá também. Jornal Nova Brasil Brasília. Literatura. Oferecimento Colégio Simã. Educar é nossa história.